Glória a Deus. Diga assim comigo: fervorosos no Espírito. Uau. Bom, a Bíblia ela vai dizer que há uma guerra entre a carne e o Espírito. E essa guerra, ela não tem fim, ela não tem trégua. Então a sua carne, ela embate 24 horas contra o seu espírito. Sabemos que há uma divisão no ser humano, que alguns acreditam ser dicotomia ou tricotomia. A dicotomia seria corpo e espírito. A tricotomia seria corpo, alma e espírito. O que eu quero dizer, não precisa entrarmos de forma tão veemente sobre esses dois pontos. Mas eu quero te dizer que o espírito é o lugar onde há comunicação com Deus. E é isso que você precisa entender. E a carne é o lugar onde há uma comunicação com as questões naturais da vida. Então preste atenção. Se há uma batalha, alguém vai vencer. Porque em uma batalha, escute só, olhe para mim, não há empate. Em uma guerra travada, alguém vai ser derrotado. Pastor, então quem vai vencer? A carne ou o espírito? Bom, quem vai vencer é aquele que for mais alimentado. Quem vai vencer é aquele que for mais nutrido. Então hoje eu quero falar sobre o fervor que deve existir no nosso espírito. E se há um fervor, é porque pode haver também um esfriamento, uma extinção, uma petrificação daquilo que de fato não deveria morrer em nós. Bom, o que vai fazer você permanecer em Deus é se você de fato atentar para essa palavra e aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Desde o princípio nós vemos Deus atraindo os seres humanos para o seu ambiente de glória. E na última quarta-feira eu falei um pouco sobre isso. Deus, Ele deseja, Ele tem anseio por você. Sabe, Deus te conhece. Deus sabe quem é você. E Deus, Ele deseja ter um momento, escute, relacional com você. Então não queira só espiritualizar Deus. Deus, Ele quer conhecer as suas feridas. Deus quer conhecer os seus traumas. Deus quer ouvir você abrir os segredos do seu coração. Então Deus, Ele é um pai que deseja ter um relacionamento com o seu filho. E a partir desse relacionamento íntimo com o pai, que é Deus, tudo aquilo que estava fora de órbita em nós, começa a ser encaixado, começa a ser alinhado. E aí nós começamos a viver de fato a essência daquilo que Deus projetou para cada um de nós. Você está aqui? Diga amém. Você pode aplaudir Jesus por isso? Se desde o princípio Deus deseja falar comigo e com você, e hoje, pastor? Nós estamos nos últimos dias, não é diferente. Deus continua, sabe, indo em nossa direção. E eu quero abrir um parênteses aqui sobre os últimos dias. Quantos acreditam que nós estamos nos últimos dias? Levante a sua mão. A maioria da igreja. Mas bom, qual é o sinal dos últimos dias, pastor? Não é guerra, não é fome, não é aquecimento, não é derretimento das geleiras, não é tremores, não. Os últimos dias, você precisa entender, é a partir da manifestação, da encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí nós vamos ver isso, vamos lá para Hebreus. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você entender isso. Hebreus capítulo 1, versículo 1.
Hebreus 1:1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, não foram poucas. Então, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de quem? Dos profetas. Versículo 2. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio de quem? E como que chama o Filho? Jesus Cristo, a quem Ele, Deus, o constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem o Deus Todo-Poderoso fez o universo. Então, os últimos dias que nós estamos vivendo é a partir da manifestação do Emanuel, que significa Deus conosco. Você precisa entender isso. Então, nesses últimos dias, o Espírito Santo, ele está fazendo duas coisas. Diga comigo: despertando e movendo. Uau! A finalidade da mensagem hoje é que você entenda isso. Que Deus está despertando um povo e movendo esse povo para viver um nível de intensidade cada vez maior pela presença de Deus. Bom, então o próprio Deus, em Cristo Jesus, libera o seu Espírito Santo para nos despertar e para nos mover em direção ao seu ambiente de glória. Quantos estão entendendo isso? Sabe, nós cremos que essa atração de Deus, que esse despertar de Deus e esse mover que Deus está fazendo na igreja, e é de cunho mundial, é de uma escala universal, não é só nacional, não é só na Galileu. Então o Espírito de Deus, ele está fluindo dentro da igreja, levantando um povo, habilitando um povo, para que esse povo viva dentro do ambiente da glória de Deus. E eu posso te falar uma coisa? Bem-vindo a Galileu, porque aqui nós nos permitimos ser guiados, movidos pelo Espírito Santo. Aqui todo dia é dia de entrar no ambiente da glória de Deus. Na verdade, nós vivemos dentro já desse ambiente poderoso, revelador e cheio de unção do Espírito Santo. É isso que nós vivemos aqui. Mas nós cremos que a partir dessa manifestação do Espírito sobre a igreja, as nações da terra serão impactadas pela glória de Deus. Então o Espírito de Deus, ele está escolhendo você, ele está despertando você, ele está movendo você para um propósito, para que por meio de você, vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Sabe, o Espírito de Deus está movendo em você, e Ele quer mover através de você, para que pessoas, famílias, amigos, sejam transformados pela unção que você carrega. Sabe, Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Essa é uma promessa do Senhor, que o seu povo seria habilitado com uma unção tão grande, tão poderosa, que nós faríamos obras maiores do que as que o próprio Cristo fez. Então, às vezes, nós oramos querendo nos mover em um âmbito de milagres. Queremos, quem é cristão vai entender o que eu estou dizendo. Queremos ser usados por Deus para curar pessoas, para libertar pessoas de espíritos malignos. Queremos ser usados, quem sabe, na revelação, na palavra. Uau, cara, às vezes nós pensamos que Deus está distante disso. Não. Deus, Ele está preparando a sua igreja para que Ele derrame da sua glória 7 vezes mais. Então Deus usa a palavra, Deus usa o pastor, Deus usa o profeta, Deus usa o líder de célula, Deus usa o seu discipulador, o seu coordenador, sabe? Para que você entre dentro dessa atmosfera da glória de Deus. Bom, se Deus quer liberar o seu espírito de forma intensa, abundante, qual é o nosso dever?
qual é o seu dever, qual é o meu dever. Pastor, o meu dever é ir para a igreja todo dia. Não é isso. Pastor, o meu dever é andar com a Bíblia debaixo do braço, para baixo, para cima. Também não é isso. Pastor, o meu dever, sabe, é produzir boas obras. Não, você não entendeu ainda. Nós não estamos falando de um prisma religioso, embasado em regras, não. Sabe qual é o nosso dever? É simplesmente manter o fervor por Deus. Sabe qual é o nosso dever? É zelar para que a chama do Espírito Santo, que foi liberada, que foi acesa em nossos corações, ela não se apague. E quantas pessoas que se dizem cristãs não são as mesmas pessoas do seu início de conversão, do seu início de caminhada com Deus? Quantas pessoas nós conversamos e aí de repente fala assim: bom pastor, eu tenho saudade daquele tempo. Porque naquele tempo, pastor, quando eu comecei na igreja, nossa, eu era animado, eu era cheio de vida, eu participava de tudo, eu era envolvido com tudo da igreja, pastor. Mas aí foi acontecendo coisas, e eu fui me entristecendo, eu afastei da igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o que aconteceu? O fervor que era para ele preservar, foi extinto, se apagou. Romanos capítulo 12, vamos ler, por favor. Romanos 12, 11. Olha a orientação do apóstolo Paulo. Nunca, jamais, lhes faltem o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. O apóstolo Paulo, deixa o texto por favor, o apóstolo Paulo, ele vai nos dar uma receita, para mantermos aceso em nossos corações, o fogo do Espírito Santo. Sabe, ele vai nos dar uma receita para nós caminharmos em direção ao destino que Deus tem para nós. Se você não se atentar para essa receita que o apóstolo Paulo está nos dando, você não vai chegar no seu destino. A sua vida espiritual será como uma montanha russa. Um dia você corre para Deus, outro dia você corre para as profundezas do abismo. Um dia sua vida espiritual vai ficar dando círculos, loop, vai ficar fazendo aquelas voltas, e você vai ficar perdido, todo tonto, sem saber para onde ir. Por quê, pastor? Porque você não se atentou para cuidar de algo que é muito importante na sua vida. Sabe, a receita é um tripé. Diga comigo, zelo. Diga comigo, fervor. Diga comigo, serviço. Zelo fala de cuidado, de dedicação, de amor. Você sabe o que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo? Jamais faltem em você dedicação, amor, cuidado. Jamais faltem isso em vocês. Você sabe o que é fervor? Intensidade, paixão, devoção, desespero por Deus. É como um peixe, quando é tirado da água, ele começa a abrir a boca, rápido, intenso. Aquilo é um desespero pelas águas. Minha pergunta é para você hoje, nesse domingo em chamas: como que você consegue viver longe de Deus? Como que você contenta em assistir uma pregação no YouTube? Como que você contenta a colocar uma música no seu carro e cantar um trecho, um refrão? Você quer viver uma vida com Deus? Tenha zelo,
Seja dedicado. Se aplique. Você quer ter uma vida de comunhão com Deus? Tenha fervor. Cuide do seu espírito. Mas você está cuidando da carcaça. Você está cuidando da lataria. É mais importante o botox na sua vida. É mais importante a cirurgia plástica. É mais importante o shape sarado. Porque você se tornou um produto do mercado. Você se tornou um produto na vitrine do mundo. E aí você se martiriza. E aí você não entende que Deus te fez perfeito, belo. E aí você se culpa porque não tem um corpo perfeito. E aí você começa a se criticar. E aí você entra dentro de uma prisão chamada depressão. E ainda que ela não te domine, e ainda que ela não se revele, tudo em você indica sinais depressivos, porque você vive insatisfeito. Quando você usa as redes sociais, você não usa para engrandecer a Deus, mas você se usa para se expor. Aonde que tem fervor nisso? Vamos lá, me diga. Aonde tem fervor na sua vida? E você sabe o que é mais traumático? Que os nossos filhos estão assistindo essa televisão podre que nós estamos apresentando para eles. Traumas, insatisfação, revoltas, angústias, instabilidade espiritual. E aí você quer que Deus entre na sua vida. Aí você quer que Deus resolva os seus problemas. Ele não vai resolver, Ele não tem nada a ver com isso. Ora, nós estamos habilitando um povo para viver o fogo do Espírito Santo. Nós estamos preparando uma igreja para ser incendiada pela glória de Deus. É isso que nós queremos aqui, cara. Nós não queremos simplesmente uma igreja lotada, e hoje está lotado, uau, amém. Mas escute só, cara. Se Deus está te atraindo para esse lugar, se prepara. A Galileu é uma fornalha de Deus que vai incendiar essa cidade. A receita é simples: zelo, fervor e serviço. Você não precisa de mais nada. Porque se você tiver zelo por Deus, cara, se você tiver fervor por Deus, se você estiver disposto a servir o Senhor, pode se preparar. Coisas grandes vão acontecer. Você não vai correr atrás de milagres. Você não vai correr atrás de bênção. Porque são essas coisas que correrão até o seu endereço. Se aplique a isso. Olha como que é simples o reino. Zelo, fervor e serviço. Serviço fala de uma entrega. Serviço fala de abnegação, renúncia. Você quer viver cheio do Espírito Santo? Uau, eu também. Mas não tem como a gente viver cheio do Espírito Santo, sabe? Andando igual aquele povo no carnaval de Olinda, sendo arrastado pelas ondas da batida da música e o calor do corpo dos sambistas. Não tem como. Fervor do Espírito só é para quem é zeloso, só é para quem mantém o fogo, e só é para quem está disposto a se sacrificar, servindo a Deus e à nossa sociedade. Nós queremos queimar. Sabe, nós cantamos, eu estou ouvindo a sua voz. Nós cantamos, Senhor, deixa queimar o seu fogo, cara. Mas a pergunta é: acender uma chama é muito fácil. Você sabe o que é difícil? Preservar o fogo aceso. Quantos de nós já tivemos o fogo aceso? Quantos de nós já choramos num culto? Quantos de nós já falamos em línguas estranhas?
Quantos de nós já até pegamos o telefone, mandamos uma mensagem para um amigo e dissemos: olha, cara, eu sonhei com você e Deus está mandando te dizer isso, cara, você não vai suicidar. É para você parar de pensar essas coisas negativas. Existe uma proposta de Deus para a sua vida. Nós somos usados por Deus. Cara, mas por que a gente não vive isso todo dia? Porque o zelo vai embora. O fervor vai embora. E o serviço vai embora. Sabe qual é o desejo de Deus para nós? Tenham zelo. Mantenha o fervor. E esteja pronto para servir. Você pode dizer isso? Diga comigo: tenha zelo. Diga comigo: mantenha o fervor. Diga comigo: esteja pronto para servir. Sabe, em tudo que fizermos, é a intensidade que vai gerar resultado. Se você não é intenso nas coisas lá fora, os resultados serão irrisórios, péssimos. E da mesma forma com Deus. Mas você sabe qual que é o nosso erro? Vou falar para crentes, ok? Evangélicos. Sabe qual é o nosso erro? É que lá fora nós somos muito aplicados, dedicados ao estudo, livros de 1.500 páginas em cima da mesa, computadores ligados, fazendo 2 tipos de idiomas, queremos ser bilíngues, estamos correndo atrás da nossa ascensão profissional, estamos fazendo terapia para o nosso relacionamento conjugal não desfalecer, estamos fazendo promessas para virada de ano. Então nós nos aplicamos lá fora. Por causa talvez de uma mixaria de aumento, a gente fica até mais tarde em uma empresa. Aí nós perdemos a família, perdemos os filhos, perdemos o prazer familiar. E aí nós tratamos Deus como? Com desprezo. Qual é o nosso erro então? Aplicamos muito a nossa vida lá fora. Ah, pastor, não vou mais porque eu estou trabalhando muito. Ah, pastor, agora eu não posso porque infelizmente agora minha rotina, né, pastor, mudou. E nós vamos deixando o reino de Deus de lado. E nós vamos deixando o dom que Deus deu para nós ser usado na sua casa para a glória do seu nome. Então Deus nos escolhe e Ele nos dá um dom para cantarmos, para ministrarmos o louvor. Mas de repente nós paramos de fazer isso. Então Deus nos escolhe e Ele agora dá um dom para nós e nós começamos a desenvolver a música, começamos a tocar algum instrumento. Mas de repente no meio da nossa trajetória nós abandonamos o instrumento. O que falta, pastor? Zelo, fervor, serviço. Nós adiamos as coisas de Deus sempre. Protelamos o encontro com Deus toda semana. Deus é condicional. Se der, eu vou, eu faço, eu entrego, eu ajudo, eu sirvo, eu cultuo. Mas lá fora, quantos de vocês aqui agora, ou você que está me assistindo, se o telefone tocar, você sai daqui agora para resolver um problema e desliga a TV que você está me assistindo, ou o smartphone, vai dar atenção para qualquer coisa? Quantos de nós? Quantos de nós teríamos coragem de dizer assim: ei, problema, espere, eu estou ocupado. Eu estou zelando do meu relacionamento com Deus. Você entende por que a nossa vida está fadada ao fracasso espiritual? Porque nós valorizamos, ou melhor, supervalorizamos as coisas lá fora e desvalorizamos as coisas que de fato são importantes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19. Não apaguem. Não apaguem. Pronto.
Qual que é o seu dever? Manter o fogo aceso. O seu dever é manter a chama acesa. É só isso que você tem que preocupar. É só isso que você deveria aplicar à sua vida espiritualmente falando. Manter o fogo do Espírito Santo aceso no meu coração. Por que o apóstolo Paulo, o mesmo que está nos orientando sobre Romanos, ele veio nos orientar agora na primeira carta aos Tessalonicenses? É porque se nós devemos manter o fogo aceso do Espírito, é porque o fogo do Espírito pode apagar. Pastor, e o que faz o Espírito se apagar na minha vida? Vamos lá, escute, preste atenção aqui. O que faz o Espírito Santo, o fogo do Espírito, se apagar na minha vida? Posso ser sincero? Posso? Você sabe? Você sabe. Mas eu vou te dar alguns pontos. O que faz o fogo do Espírito apagar na nossa vida, sabe o que é? É a nossa paixão pelo mundo. Estamos sempre à procura da próxima festa, para gerar prazer ao nosso corpo. Estamos sempre de olho na próxima notificação da música que vai sair, porque a gente está doido para mexer o esqueleto. Estamos sempre buscando uma teoria, sabe para quê? Escute, para validar as nossas burrices. Ah, você viu o que a fulana falou? Ah, eu estava certo. Estava certo, caminhando para o inferno. Eu prefiro estar errado, caminhando para o reino de Deus. Sabe, a gente vive uma busca desenfreada por riquezas. E pelas riquezas do mundo, nos entregamos a todo tipo de questão. Principalmente, nos tornamos prisioneiros do dinheiro, do trabalho, da empresa, dos negócios. E Deus, segundo plano, plano secundário, porque o primário é estar no auge. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Talvez até nós aqui olhamos para alguns discípulos e pensamos: uau, eu queria ser como um fulano, eu queria ser como a Beltrano, um dia eu vou cantar lá naquele altar, um dia eu quero tocar também, um dia eu vou ser líder de célula, um dia eu quero pregar. Uau, ok? Mas se você não manter o zelo, o fervor e o serviço, nada disso vai acontecer. Pastor, como que o Espírito Santo se apaga? Quando a nossa disposição para o pecado é maior do que a nossa disposição para servir a Deus. Aí você vai fazer uma análise hoje, ok? Quanto tempo você passa do seu dia pensando nas coisas da terra? E quanto tempo do seu dia você passa pensando nas coisas de Deus? Aí você faz um balanço. E aí você vai ver se você está mantendo o fogo ou apagando o fogo. Sabe quando nós apagamos o fogo de Deus? É quando nós nos tornamos indiferentes à causa de Cristo na terra. É quando a gente está num culto ou a gente ouve falar de alguma causa e a gente não está nem aí para ela. A gente pensa assim: não, isso não tem nada a ver comigo. Você precisa assistir o filme O Som da Liberdade. Você precisa assistir esse filme. Quando eu assisti, eu fiquei indignado. Eu disse: Deus, eu preciso ter um orfanato. Deus, eu preciso ter uma escola para crianças. Deus, eu preciso ser um pai para as crianças. Sabe o problema do mundo? É o meu problema. Não é o problema de um partido político ou de um governo. O problema do mundo é meu, cabe a mim. Então, a partir do momento que eu me envolvo com essa problemática,
E a partir do momento que eu me torno a solução, a resposta, ainda que seja minúscula a minha forma de resolver uma questão, eu contribuo para um mundo melhor. Mas a gente não está preocupado com as coisas do mundo. Por quê, pastor? Porque a gente está preocupado com os nossos cabelos brancos. Nós precisamos ir para o salão, pintar o cabelo essa semana, uau, e eu preciso de R$50. Que o mundo que se exploda. As crianças passando fome, eu não posso me envolver com isso, pastor. Eu estou muito preocupado, sabe? Com o quê? Com o sapato que eu vou para o casamento, semana que vem. Me fizeram uma pergunta ontem. Pastor, e aí, o senhor tem vontade de expandir a Galileu? Eu disse, claro. O ano que vem a gente conclui muitas coisas na Galileu, Deus vai me dar uma van. E eu vou botar 15 caras malucos comigo. E nós vamos para a região mais pobre do Nordeste. Eu quero passar uns 30, 40 dias para lá. Quero levar cesta básica, quero levar remédio, quero ser pai, quero dar carinho, quero dar amor, quero ajudar a construir uma casa, quero ajudar a fazer um banheiro. Cara, eu quero transformar a minha nação. Zelo, fervor e serviço. Você compreende isso ou não? Mas aí, pastor, eu compreendo, realmente o mundo está mal. Ok. O que você vai fazer? Você quer ser simplesmente um simpatizante de uma boa causa ou você quer envolver na causa? Quem é você? Sabe, eu nasci para um propósito. E a cada dia eu descubro ele. E a cada dia eu entendo que eu estou no caminho certo. Eu vou desgastar a minha vida para que Cristo seja coroado. Você compreende? Cara, eu decidi queimar tudo que eu tenho para que Jesus se torne famoso em uma família, em uma casa, para que o nome dele entre em um ambiente e transforme vidas para a glória do nome do Senhor. Assim como Deus acende o fogo, escute, olha que loucura isso. Assim como Deus acende o fogo para nos atrair, nós temos o poder, a partir da preservação desse fogo, atrair Deus. Então Deus acende o fogo e nos atrai. Aí a gente pega o fogo e preserva, e agora nós atraímos Deus. Existem 3 tipos de corações na Bíblia. Um coração frio, que está em Mateus. Um coração morno, que está em Apocalipse. E um coração ardente, que está em Lucas. Eu decidi ter um coração em chamas. Eu decidi ter um coração ardente por Deus. E escute isso. Isso não me isenta de problemas. Isso não me isenta de desafios. Isso não me isenta de talvez ficar triste, de talvez ficar com raiva, de me decepcionar. Não me isenta disso. Mas pastor, então, por que vale a pena ter um coração em chamas, um coração ardente? Porque esse é o único combustível que me faz permanecer no lugar que eu não posso sair. Então ter um coração em chamas, ter um coração incendiado por Deus, não significa um coração com endereço para milagres, respostas. Porque você quer saber a loucura do Evangelho? Olhe para mim, filho, por favor. Sabe qual é a loucura do Evangelho? É permanecer fiel quando todos à sua volta te traem. Sabe qual é a loucura do Evangelho? É você permanecer com o coração em brasa, aceso, apaixonado, sentindo Deus distante de você. É quando você vai orar, e aí você fala, eu não estou sentindo nada, mas eu não estou aqui por causa de um sentimento, eu estou aqui por causa de uma paixão, de uma devoção e de um coração rendido ao Senhor. São mais de 35 anos de trajetória cristã, e 90% das minhas orações Deus não me respondeu.
90% das minhas orações estão sem resposta. Quantas pessoas eu orei por cura e não aconteceu nada. Quantas mulheres eu orei para que elas tivessem a dádiva de ser mamães e não aconteceu nada. Mas de repente eu pego o celular e digo: querida, Deus manda te dizer que você vai ser mamãe. E de repente o ventre abre e ela fica grávida. De repente eu digo para a pessoa: eu orei nessa água, eu consagrei essa água, bebe ela. E de repente o câncer vai embora. Nem sempre nós vamos ter as respostas. Mas qual é o segredo? Permanecer. Custe o que custar. Ninguém me tira desse ambiente de glória. Pode ter uma multidão comigo, pode estar só eu e mais 3. Pode estar comigo Pedro, Tiago e João. Eu tenho certeza que o céu vai se abrir e a glória dele vai se revelar. Viver o evangelho não significa viver sempre acertando. Você não vai virar um super saiyajin que não vai errar. Você vai errar. Mas quando nós compreendemos um coração em brasas voltados por Deus, o nosso erro não nos aprisiona. Ele se torna o trampolim para a gente continuar alçando voos em direção a Deus. Você está compreendendo isso, sim ou não? Se a gente tiver a pretensão de conhecer mais Deus, se você tem a pretensão de viver uma vida alinhada com o coração de Deus, você vai precisar de zelo, de fervor e de serviço. Isso deve fazer parte do seu cotidiano. Se tem conferência, amém. Se não tem, amém do mesmo jeito. Se tem culto, uau, amém. Se não tem, amém do mesmo jeito. Porque eu decidi transformar o meu altar em um ponto de atração da glória de Deus. Aí quando eu entendo qual é o verdadeiro sentido da minha vida, tudo que está sendo dito aqui fora não interfere com o que há dentro. Porque aí eu não me movo por aquilo que eu vejo, mas eu me movo por aquilo que eu creio. Sabe qual tem sido a minha oração? Batiza a nossa igreja com um batismo de paixão, de amor pelo Senhor. Fere o nosso coração com uma ferida de paixão, de fome por Ti. Sabe por que Deus quer nos levar para um ambiente de zelo, de fervor e de paixão? Porque esse é o verdadeiro culto que Ele aceita. Romanos 12:1, vamos ler. Romanos 12:1. Vamos entender essa loucura. Zelo, fervor e serviço. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, eu rogo, eu imploro, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto racional, um culto inteligível, um culto consciente. Agora, olha a loucura. Sacrifício fala de vida ou de morte? Morte. Só em Jesus, quando você tem zelo por Ele, você vive uma morte e uma vida para a glória dEle. Você sabe o que é viver um sacrifício vivo?
Você sabe o que é ser um morto-vivo? É morrer para o mundo todo dia, estando vivo. E viver como morto, todo dia para Deus. Você sabe o que é se tornar um sacrifício vivo? É dizer não. É ser autêntico. É ter uma aliança com Deus inquebrável, inviolável. Não, eu tenho uma aliança com Deus, me desculpe, a resposta é não. E pronto, acabou. Sacrifício é estar morto para o pecado e vivo para a eternidade. Um sacrifício vivo é muito mais do que dizer: uau, eu estou andando, pastor, agora mais de 10 quilômetros para ir na igreja. Uau! Isso não tem nada a ver com sacrifício. Sacrifício é viver uma renúncia diária por uma causa maior. O sacrifício vivo é uma coisa, e uma vida santa é uma vida purificada por meio da aproximação com Cristo. Porque não existe como vivermos uma santificação longe do Cristo. Ser santo não tem nada a ver em viver uma prática de santidade momentânea, mas é viver uma prática diária de aproximação com Jesus. Você sabe o que é ter uma vida agradável a Deus? É ter uma vida voltada totalmente para Deus. O primeiro ponto que eu quero te falar aqui, que culto não é emoção, culto é razão. A pergunta é, para ver se você não está emocionado, é o seguinte: o que você veio fazer aqui hoje? A segunda pergunta é, por que você ainda está aqui dentro? Por que você não foi embora quando acabou o louvor? Por que você não foi embora no meio da mensagem? Que mensagem chata, eu vou vazar. Por que você não fez? Você precisa entender isso. É ter razão. É racionalizar aquilo que te trouxe para esse lugar. O que te faz permanecer nesse lugar. Porque deixa eu te dizer uma coisa. A emoção vai passar. Os arrepios acabam. A vibe da música, os aplausos, acaba. As luzes se apagam. O som cessa. Aí é só eu e Deus. Deus e eu. E aí? E agora? Como é que vai ser? Quando eu tenho uma racionalidade, eu entendo que o meu culto, ele nunca acaba. Ele sempre continua. O meu culto se torna uma adoração eterna, contínua para a glória do nome de Deus. Você compreende isso? O segundo ponto é que nós precisamos entender que antes de sermos congregacionais, coletivos, o nosso culto, ele é individual, ele é pessoal. Culto não é o que você vem fazer. Culto é aquilo que você decidiu ser. A gente não chega aqui nesse ambiente e de repente pluga o dedo na tomada, culto. Não. Você já está gerando ele. Uau! O tempo todo. Por isso que Deus está louco, entre aspas. Que Deus não fica louco. Mas Deus está em busca sempre de um coração pronto para recebê-lo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Culto também não é isso. O que é, pastor? Isso que você acabou de fazer. Uma expressão externa. Não. Culto é uma revelação interna. É aqui dentro. Por isso que tem que ter zelo, fervor e paixão. Serviço.
dedicação, abnegação, devoção. O culto só será verdadeiro, cara. Só há um jeito de mantermos o coração realmente embrasado. Só há um jeito de Deus receber o nosso culto. Se Ele tem zelo, fervor e serviço. Pastor, o senhor repetiu isso 1 milhão de vezes. Ok, vou repetir mais uma vez. Zelo, fervor e serviço. Cara, você tem que sair daqui. Vou fazer o seguinte. Amanhã você faz uma tatu. Amém? A gente paga. Zelo, fervor, serviço. É o zelo por Deus que te transforma em um sacrifício vivo. É o fervor no Espírito que nos leva a viver uma vida santa. Está vendo como é que está tudo ligado? Sacrifício vivo, zelo. Uma vida santa, fervor. Uma vida agradável, serviço. Porque se você quer agradar alguém, você tem que servi-lo. Você vai servi-lo. Então, se você quer viver para a glória de Deus, zelo, fervor e serviço. Esses são os 3 nutrientes que sem ele nada valerá a pena. Quem apenas diz que é simpatizante da igreja jamais compreenderá a graça redentora do nosso sacrifício diário por amor a Cristo. Viver em chamas é viver a mortificação de Cristo dia após dia, renascendo dia após dia para a glória de Deus.